E agora vamos chamar mais um convidado internacional que vem diretamente da França. É o Marc Pena e ele vai falar sobre uma contribuição para um futuro lixo zero. Marc, se apresenta, por favor, e fala o que você faz. Então, bom dia para todos. Eu sou Marc Pena, eu dirijo uma empresa de reciclagem aqui em Bordeaux, na França, no sudoeste de França. Solemos fazer a reciclagem desde 30 anos, eu já dirijo a empresa desde 30 anos. E no início nós éramos 20 pessoas e hoje somos como 200 pessoas trabalhando na empresa. Na origem era uma atividade de reciclagem de metais não ferrosos e depois, pouco a pouco, eu tive que desenvolver atividades como compostagem. No início do ano 2000, iniciei uma grande empresa de compostagem para lodos de estação de tratamento de esgotos e lixos verdes, podos de árvores. E depois desenvolvi atividades sobre a reciclagem dos materiais elétricos e eletrônicos. Hoje reciclamos como 1.500 e 2.000 toneladas por mês. E depois a produção de combustível alternativo a partir de lixos industriais e também municipais. Então, isso produzimos como 50.000 toneladas anualmente de combustível para as sementeiras. E o ano passado desenvolvimos uma empresa de reciclagem de plásticos rígidos, sobretudo a fonte principal é a reciclagem dos desechos, dos lixos elétricos que trazem muito plástico. E então fazemos a reciclagem de tudo isso. E hoje recebemos quase 300.000 toneladas por ano na empresa, globalmente, e reciclamos como 95% de todas essas toneladas. Então, já eu tive um grande investimento na Federação Francesa de Reciclagem também, para diversas ocasiões. Eu tive que falar com os ministérios para implantar as novas atividades de reciclagem, como a fabricação de alternative fuel, de combustível alternativo, do compost também, para fazer normas sobre o compost. Tudo isso eu participei nessas discussões com os ministérios. Então, já eu queria apresentar a você um pouco como a minha visão da reciclagem e de desenvolvimento sustentável, porque se eu sou industrial, mas também eu tenho uma grande paixão para a natureza, eu conheço bem a Amazonas e toda a botânica, e então essa maneira de compreender o ecossistema me tem feito caminhar, me fizer caminhar para inventar um novo modo de posicionar o tratamento do lixo na sociedade ocidental. Então, hoje, os lixos que se geram na sociedade são milhares e milhares de toneladas. Aqui na França, com 65 milhões de habitantes, geramos como 40.000 toneladas de lixos municipais e também 60 milhões de toneladas de lixos industriais, e lixos agrícolas são muito mais, e tudo isso são fonte, para mim, de matéria-prima para realimentar a sociedade. Então, realmente, a motivação minha, e também acho que é uma parte do desenvolvimento sustentável bastante importante, de fazer
a economia da matéria-prima para não consumir o que a natureza nos oferece, que é da natureza, não é nosso. Então, nós temos que reutilizar ao máximo todas as matérias-primas que existem nos lixos, porque nós botamos as matérias-primas assim no lixeiro e acho que podemos fazer coisas muito melhor. Então, per capita, a produção dos lixos, mais ou menos, são aqui na França de quase 600 quilos por inhabitante de lixos municipais e os lixos industriais por habitante também por ano são como 900 quilos de lixos industriais que se geram. La construção, os lixos de concreto e de construção de prédios representa mais de 3 toneladas por ano e por habitante. Então, quase são 5 toneladas de lixos que cada habitante na França gera, ou ele gera, não, per capita, na França, se gera mais ou menos 5 toneladas de lixos. Então, é muito importante de voltar a transformar esses lixos em matérias-primas recicladas. Ok, a empresa que dirijo aqui, temos mais ou menos como 2.500 clientes e então reciclamos como 1.500 toneladas dia. Então, isso é muitos caminhões que entram cada dia e também que se processa e também que saem. Então, a atividade industrial da reciclagem é muito importante e acho que não é romântico nada, é realmente indústria. Então, eu tenho o coração com a poesia, isso sim, mas não trabalho realmente para fazer e participar e contribuir à construção da sociedade sustentável. Acho que precisamos construir indústrias dedicadas a reciclar e isso se entra, é uma parte, a empresa de reciclagem é uma parte da indústria, no senso mais largo, porque as indústrias precisam de matérias-primas para fabricar o que tem que fabricar. E essa matéria-prima se pega na natureza ou também se pode ter uma fonte na empresa de reciclagem. Então, a economia circular realmente é uma economia industrial e reciclar precisa investimentos muito importantes e produzir com uma qualidade muito boa, porque a qualidade também é isso que pode garantizar a saída dos lixos. Concretamente, o que passa? O lixo, o gerador de lixo, geralmente gera o lixo misturado. Se se pode fazer uma coleta seletiva no início, então isso é muito mais interessante. Mas se não, porque se a quantidade é pequena demais, então não se pode fazer uma coleta seletiva. Então se coleta tudo misturado e nós vamos fazer a seleção, a triagem desse tipo de lixos para separar a matéria orgânica, os papelões, o ferro, os metais, as pedras, os plásticos e assim todas as matérias que se podem reciclar para voltar na indústria se tem que separar. E o resto está constituído por uma mistura de um pouco de madeira, um pouco de lenha, um pouco de papelão, de plástico. E então, de isso, vamos a quitar os plásticos contaminantes, como o PVC,
que vai gerar gases tóxicos se se incinera. Então, esse tipo de plásticos vamos quitar também. E a triturar tudo isso para fazer um produto de um tamanho grande assim, mais ou menos, que vai poder entrar nos fornos das cimenteiras para aquecer a terra e fabricar o concreto. Então, isso é uma atividade importante e quero dizer que a fabricação, seja para queimar num forno de cimenteira, a fabricação se precisa de fazer com muito cuidado e dando uma importância realmente importante, uma grande importância, à qualidade, porque o cliente, que é o consumidor da matéria-prima, ele precisa ter uma matéria bem fiável, bem na qualidade realmente e as características que ele espera, porque assim, produzindo uma qualidade bem homogênea, então podemos encontrar saídas para esses produtos reciclados. Então, a qualidade dos produtos que vendemos depois de reciclar tem que ser super boa, porque se tem problemas, se tem características irregulares ou características malas, então o cliente não vai consumir. E a reciclagem, de repente, se para porque o consumidor não vai querer comprar esse tipo de matéria-prima reciclada. Então, queria dizer para você que realmente a reciclagem é uma indústria e se tem que reflexionar como indústria que vai produzir um produto bem normalizado, bem regular, de qualidade bem certinha para consumir facilmente esse tipo de matéria. Isso era uma mensagem que eu queria falar para vocês. Outro tipo de aspecto da reciclagem é também o impacto da reciclagem sobre o tratamento de lixo e também a fabricação de matéria-prima. Porque num sistema complexo, como a sociedade ocidental está, o sistema complexo faz que quando uma ação, uma atividade se inicia num setor, então as outras atividades que estão no mesmo setor vão a reaccionar e então pode ser impedir a essa nova atividade uma impossibilidade de desenvolver. Por exemplo, se eu quero fazer novo petróleo, por exemplo, as companhias de petróleo vão a impedir-me de fazer isso. Se faz o novo plástico, também as companhias que fabricam o plástico novo não querem encontrar concorrente, porque eu vou ser um concorrente. Então, isso é muito importante de bem compreender que quando vamos a fazer evoluir a sociedade até um ponto de desenvolvimento sustentável, então temos que pelear-nos também e redistribuir as cartas da economia acerca de empresas novas, inovantes, que vão produzir novos produtos reciclados, que vão vir em concorrência, em competência com os produtos tradicionais. E acho que é muito importante de bem ser consciente disso, porque tanto do lado dos petróleos, tanto do lado dos lixeiros também, porque reciclar o lixo não vai ao lixeiro ou até o sanitário. Então, essas companhias serão concorrentes e isso se tem que bloquear o desenvolvimento das novas empresas. Assim, já acho que são desafios muito importantes
E acho que o sistema de reciclagem, se precisamos caminhar até a sociedade sustentável, e nesse caminho vamos encontrar pedras ou problemas que vamos a superar, que precisamos superar para continuar o caminho até uma sociedade mais responsável para o homem e para a natureza também, e para fazer uma sociedade do futuro que seja um pouco melhor para nós, para a natureza, para os outros animais, que é o que temos feito até hoje. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, Mark, por essa sua ampla visão econômica da questão da economia circular.